Boa noite. Boa noite, camarada. Boa Tudo noite. Boa bem? noite a todo mundo, pessoal aí que tá chegando. Pelo visto, você é bem famoso, já é bem conhecido já. Ah, que isso, nada. Foi a Isa que me indicou você, né? Ela pediu a entrevista a ele. Aí eu, tipo, não tinha feito ainda nenhuma live esse ano, não tava conseguindo. E é um assunto que eu tava interessado, então, mas o assunto tá no meu caderno. O A pessoal grande mandou companheira. muitas perguntas, eu acho que não vai ter hum? Como Ela é fazer uma as grande minhas. companheira. Sim. Aí eu. Peraí, deixa eu só caçar o caderno com as perguntas. Fica à vontade. Ah, estão na minha frente. Fiquei nervoso aqui. Aí, primeiro, né, começar apresentando você, Anselmo, Anselmo Nascimento, né? Isso. Professor, anarquista, sindicalista. Gostaria que você se apresentasse. Qual a sua corrente política, teórica, qual você se identifica? E como você e por que você entrou no sindicato e por que você adota o sindicato que você defende? Ok, muito obrigado. Então, primeiro agradecer o seu convite, né? A plataforma que eu ainda não conhecia, né? Então, comecei a seguir, né? Conhecer as publicações. Então, bastante interessante a divulgação que você desenvolve aí, gostei bastante, né? É, bom, me chamo Celso Nascimento, né? Da Silva, sou nascido na Paraíba, né? Minha família migrou para o Rio de Janeiro, né? Comecei minhas atividades profissionais como ajudante de pedreiro, né? Meu pai é pedreiro. E estudando, né? Consegui passar para a faculdade e me tornei professor, né? Então, esse é o ofício que eu tenho já há alguns anos, né? Depois de quase 10 anos como ajudante de pedreiro, passei a trabalhar também como professor, né? E foi na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, que eu tive contato com as ideias anarquistas, né? Antes eu tinha uma ideia mais vaga, né, romântica do anarquismo, o anarquismo como algo muito bonito, né, mas algo assim muito distante da realidade, né? Era mais próximo das ideias socialistas, comunistas, né? Mas aí conheci alguns companheiros anarquistas, né, que na época atuavam nas ocupações urbanas, né, no Rio de Janeiro, né, uma ocupação que existe hoje, né, a Mendesá 261, né, um prédio da Mendesá 261, é uma AMOR, né, uma associação de luta por moradia, né, que está até hoje, um prédio que inicialmente era reivindicado pela própria UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas que hoje abriga já há mais de 20 anos, mais de 20 famílias, 30 famílias lá, nesse período, graças a essa luta organizativa de diversos companheiros, né, de luta, né, anarquistas, comunistas, revolucionários em geral. E então foi dessa experiência prática, né, que eu vi que os anarquistas, diferentemente de outros militantes das correntes estudantis que eu conheci na UERJ, tinham um trabalho prático com o povo, que era essa luta direta por moradia, né? Então, a partir daí, eu fui me aprofundando mais no anarquismo e aderindo, né, cada vez mais a essa corrente revolucionária, né? Essa teoria, essa ideologia, o programa revolucionário anarquista, né? E depois que eu me terminei, né, a faculdade, me formei como professor, né? Eu vi a importância também de estar no movimento sindical, né, nas lutas organizativas que eu acompanhava, né? Claro, como movimento estudantil, né? Na época de pedreiro, né? A gente não tinha uma tradição organizativa, né, sindical, né? Na verdade o sindicato era até visto com uma certa desconfiança, né, por parte dos operários, o que hoje ainda acontece, né, a gente vai poder debater sobre isso, né, boa parte da classe trabalhadora vê com desconfiança o sindicalismo, né, mas como professor, né, na categoria de professor da rede pública federal, né, passei para o concurso público no Colégio Pedro II, e aí passei também a militar no sindicato, né? E aí fui entender, inclusive, que a existência de diversas correntes, né, do sindicato, né? Um material que eu comecei a ler e falava um pouco sobre o sindicalismo de ação direta, né? E que aí eu fui percebendo um panfleto, né, sobre sindicalismo de
ação direta, e eram exatamente as organizações sindicais do final do século XIX, início do século XX, né? E tinha a Confederação Operária Brasileira, né? E aí fui percebendo também essa atuação dos anarquistas nos sindicatos, né? E a partir daí, enfim, foi fazendo a luta e avançando, né? Até uma formulação de hoje, né? Fazer parte da FOB, né? Da Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil. É uma experiência recente, né? Tem um histórico de cerca de 13 anos, não, 23 anos, né? Começou, aliás, 13 anos, perdão, né? Mais ou menos em 2010, a gente tem essa formulação, né? De ter uma atuação, né? Numa estrutura de tipo que organiza a classe trabalhadora, estudantes, movimentos populares, a partir de uma perspectiva de um sindicalismo revolucionário, resgatando essa história, no caso aqui do Brasil, principalmente a história da COB, né? Opa, você está mutado. Teve várias perguntas, né? E uma delas eu até anotei na íntegra aqui, porque como faço para me filiar à Federação de Organizações como faço para me filiar à Federação de Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil, a FOB? Muito excelente, né? Bom, basta ser trabalhador, trabalhadora, né? Estudante, desempregado, né? Ser do povo, né? Ser proletário, já é o primeiro passo, né? Então, como eu estava falando, né? A nossa experiência organizativa, ela começa num fórum, né? Um fórum de oposições de base, então por isso que tinha essa sigla, né? FOB, né? Era Fórum de Oposições de Base. A gente se reunia, né? Aglutinava em torno da experiência que foi a Conlutas, né? Criada ali, fundada mais ou menos em 2005, 2006, né? Numa ruptura com a CUT, ainda no primeiro período lá do governo Lula, né? Do primeiro governo Lula, né? Que ganhou as eleições de 2002, assumiu em 2003, né? Foi o primeiro ano do governo Lula, e a partir de 2005, 2006, há um processo de ruptura com a CUT, né? Com a Central Única dos Trabalhadores, porque a CUT passou a ser uma central governista, né? Uma organização sindical governista, assim como boa parte dos sindicatos de base cutista, né? E aí o PSTU e outros partidos, né? Iniciaram uma campanha de ruptura com a CUT, e teve a experiência da Conlutas. No interior da Conlutas, diversos anarquistas participaram, inclusive eu e outros companheiros. Outros também participaram da iniciativa da Intersindical, que estava dentro desse mesmo bojo, né, de proposta de ruptura com a CUT à época, né, mas não, esses companheiros da Intersindical inicialmente não concordavam em estar dentro da CSP, da Conlutas, né, da então Conlutas, Central Associação de Lutas, né, Conlutas, por conta ali de uma visão crítica, né, ao PSTU, que entendia que era um sindicato que controlava aquela proposta organizativa e queria acabar se burocratizando, né. Isso aconteceu, né, de fato, isso acabou acontecendo especialmente em 2010, quando foi feita uma tentativa de fusão pela cúpula, né, entre a Conlutas e a CSP e a Intersindical. Não deu certo em 2010, né, foi no Congresso em Santos. E aí a gente percebeu que realmente aquela proposta já estava esgotada, né? Que o PSTU, né, e as outras forças políticas que iniciaram o projeto da Conlutas não tinham conseguido fazer uma proposta de fato, né, que avançasse para um sindicalismo autônomo, um sindicalismo de luta, combativo, classista, como nós defendíamos. E aí nós formamos o Fórum de Oposições pela base, né? E em 2013 a gente fez o nosso primeiro encontro, né, o ENOPS, Encontro Nacional das Organizações Autônomas de Base, né, estudantis, populares e sindicais. Né? E em 2017, no nosso segundo encontro, no nosso segundo ENOPS, e aí nós mudamos a concepção de fórum para a condição de federação. Né? Então a gente passa a assumir aí um caráter organizativo federalista, né, que é tipo do sindicalismo revolucionário, e passamos a atuar também com a construção de sindicatos gerais autônomos, né? Então, para se filiar aos nossos sindicatos gerais autônomos, né, que tem aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, então estamos em diversas partes
do país, né? Basta entrar em contato conosco, né? Pelos contatos que tem nas redes sociais ou no próprio site da FOB, né? Luta FOB. E que, enfim, com o primeiro início do contato, concordando com os nossos princípios, concordando com o nosso estatuto, né, sendo da classe trabalhadora, né, nesse caso a gente exclui aquelas pessoas que atuam nos órgãos de repressão do Estado, policiais, né, por exemplo, civis e militares, né, ou se fazer parte de algum partido político, algum cargo no Estado, né, burguês também não pode fazer parte. Então, não sendo nem um político profissional e também não sendo das forças repressivas do Estado, né, então trabalhador, trabalhadora, estudante, desempregado, pode sim se filiar à FOB, uma vez que concorde com os nossos estatutos, né, e com os nossos princípios. Né. Aí tem, né, uma atividade de debate sobre o nosso estatuto, sobre os nossos princípios, né, que formulam a base constitutiva do acordo político da nossa federação, e aí passa a fazer parte. Né. Aqueles que são trabalhadores assalariados, que têm condições, dão uma contribuição, né, mensal de 1%, né, do salário líquido, né, exatamente para a gente poder se autofinanciar. Né? A gente não, também na nossa estrutura, a gente não recebe nenhum tipo de recurso de empresa, do Estado, é completamente proibido da nossa parte. Né? Então a gente tem que ter o nosso autofinanciamento, então, com muito esforço, e cada trabalhador e trabalhadora, né, contribui da forma que pode, né, para garantir, né, a nossa mobilização, né, a nossa atuação com as nossas redes sociais, com nossos bandeiras, nossos panfletos, nossos boletins, né, nossa atuação na base, enfim, toda a dificuldade, nossas forças, atuações de apoio mútuo, né, que a gente atua muito com trabalhadores e trabalhadoras desempregados, situação de vulnerabilidade, né, de insegurança alimentar. Então, há sempre a necessidade da gente estar se apoiando, né, então essas contribuições nossa, né, de cada trabalhador e trabalhadora é muito importante. Você pontuou bastante sobre os tipos diferentes de categorias dentro da classe não só proletária, né? Eu não saberia outros termos exatamente o que falar, né? Subproletária, acho que outro termo era eu não me fugiu à mente, mas de categorias de pessoas, aí eu queria. Uma das pessoas me perguntou, não sei se deveria reformular a pergunta, né? Não é o papel, mas qual a relação e qual está sendo o desenvolvimento das questões com. A pergunta exatamente é qual o papel da mulher, negro, desempregados, né, queers e trabalhadores sexuais no sindicalismo brasileiro, na perspectiva do sindicalismo revolucionário da FOB. Qual a participação, qual o papel, como a organização tem pensado e trabalhado com essas questões? Ótima pergunta, né? Da nossa perspectiva, é o protagonismo, né? Então, não existe, né, debate na periferia, né, do capitalismo, na América Latina, no Brasil, né, sobre classe trabalhadora, sem levar em consideração o debate sobre o racismo, né, sobre as estruturas de opressão, né, sobre pessoas pretas e seus indígenas, né, e por toda a América Latina, no Brasil em especial, né, os primeiros, né, as origens, né, da classe trabalhadora no Brasil é exatamente dessa população africana e indígena, né, escravizada pelo colonizador português, né, pela dominação europeia, né, sobretudo no Brasil portuguesa, né, mas também holandesa, francesa, no resto das Américas, né, também espanhola e inglesa, né. Então, a gente tem que. Esse é o ponto central, tem que ser protagonista. Né? E um elemento, né, que a gente sempre fazia muita crítica, né, dentro do sindicalismo oficial, né, o sindicalismo cutista, né, de como é que era tratado esse tema, né, nesses sindicatos. Né? Nós sempre assim, criava uma secretaria, a secretaria dos negros, né, secretaria de mulheres, secretaria LGBT, né, e pronto, ficava ali. Né? Alguns até, na forma de crítica, né, de ironia, falavam, é o GT, secretaria gueto, né? Então algo secundarizado, relegado apenas a um espaço de alguns, né, sem nenhum protagonismo na luta. Então isso obviamente gerou, dos aspectos gerou muito desgaste, né, entre a classe trabalhadora e o conjunto dessa estrutura sindical oficial, né,
totalmente distanciado da base, porque não colocava, né, em primeiro lugar o protagonismo preto, o protagonismo das mulheres, o protagonismo da população LGBT. Muito pelo contrário, essas estruturas do sindicalismo de Estado, né, exatamente porque os sindicatos se tornam verdadeiramente órgãos do próprio Estado burguês, e sendo um Estado burguês, racista, patriarcal, a sua estrutura acabava reproduzindo exatamente o machismo, o racismo, né, a LGBTfobia. Então, tudo isso estava presente nas estruturas dos diversos sindicatos no Brasil, né? Então, o sindicalismo revolucionário, né, ele se propõe, né, enquanto estrutura efetivamente de romper com a ordem burguesa, a ordem racista, a ordem patriarcal, né, é necessário que tenha um protagonismo exatamente dessas lutas, né? Não um elemento meramente estético, um elemento meramente retórico, né? Já temos aqui um setor. Não, a política nossa tem que ser baseada exatamente nessa luta, né? Na luta ancestral dos povos africanos, dos povos indígenas do Brasil, a luta das mulheres trabalhadoras, a luta da população LGBT, tem que estar como elemento central, né? É claro que é um grande desafio para a gente, né, fazer isso, porque há um processo muito grande de cooptação desses setores, dessas bandeiras, né, pelo liberalismo, né, pelo próprio Estado burguês, né? Então hoje você vê, por exemplo, né, pós eleições, né, agora onde foi uma eleição muito difícil no Brasil, muito polarizada, né, votar na chapa Lula-Alckmin, colocada como uma condição, a única condição possível para derrotar o bolsonarismo e o fascismo no Brasil, né? E após a vitória eleitoral da chapa Lula-Alckmin, o governo cria um conjunto de ministérios, né, buscando exatamente cooptar exatamente essa população, né? Você vê lá o Ministério Indígena, o primeiro do Brasil, né? O Ministério dos Direitos Humanos coloca, né, um homem preto, um intelectual preto, né? No Ministério da Igualdade Racial coloca, né, uma mulher preta, né, a Arielle Franco, né, irmã, né, da Marielle Franco, então uma coisa, a vereadora assassinada, cruelmente assassinada aqui no Rio de Janeiro, junto com o Anderson Gomes, né, seu motorista, né, então é uma cooptação dessas lutas, né, uma cooptação da luta indígena, uma cooptação da luta preta, uma luta da cooptação da luta da população das comunidades, favelas e periferias, né, e coloca como se a única luta possível fosse essa luta por dentro do Estado, né, fosse essa luta a partir das reivindicações da própria estrutura de poder, né? E a nossa Constituição não, a nossa perspectiva não, é de uma luta autônoma, assim como foram os quilombos, assim como são os aldeamentos, né? Assim como são, né, a luta dos espaços de solidariedade e apoio mútuo da população LGBT. Então a gente tem que, na verdade, converter nossas organizações de tipo sindicais, né, em organizações que tenham, né, como referência o quilombismo, que tenha como referência a ancestralidade indígena, que tenha como referência o associativismo, né, e o apoio mútuo da população LGBT. Aí você tocou em duas coisas, né? Aí, então eu vou fugir um pouco das perguntas do povo e perguntar sobre como você pensa esse processo de cooptação, tanto pelo Estado quanto pelo capitalismo, tanto de cooptação quanto de apropriação e captura por essas outras tendências de pautas e táticas que aconteceu também com a luta queer, né, que começou de uma forma, de uma outra forma difusa, com os grupos protagonistas sendo pessoas negras, racializadas, de periferia, drags, pessoas moradoras de rua. Depois foi cooptado pelo movimento, por uma ala branca e liberal LGBS, né? Que foi o que aconteceu também com o movimento negro, que também foi cooptado por uma aula liberal, iniciando com os advogados, né? E também temos visto isso também, não com tanta força, mas acontecer com movimentos indígenas. A gente vê também bastante resistência a isso. Isso aconteceu também com o sindicato, né? Numa perspectiva parecida com a absorção pelo PT, legalização. E tem a ver com algumas perguntas, né? Alguns perguntaram como o conflito entre a legalização dos sindicatos e das greves e a clandestinidade, e tensões. Então tem a ver com as perguntas, né? Que foram feitas aqui, né?
sobre a cooptação e sobre como você pensa isso, né? Sim. A cooptação é uma longa história, né? Uma longa história de cooptação, né? É, pelos estados burgueses, né? Pelas as estruturas de dominação burguesa, né? De as diversas formas de atuação, de reivindicação, né? Da classe trabalhadora, né? Fosse para as lutas, né, da população escravizada, da população indígena, da mulher trabalhadora, da população LGBT. Então, isso enfim, é histórico, é um desafio muito grande, né, para a gente vê repetidamente, né, isso acontecer, né, por exemplo, a própria ideia, né, para você ver de previdência social, por exemplo, né, ou seja, de você existir algum tipo de fundo, né, capaz de ajudar aquelas, né, sem condições para trabalhar, ou porque estão idosos, ou porque sofreram algum acidente, ou porque estão doentes, ou porque estão com dificuldade de trabalhar. Isso foi uma proposta da própria classe trabalhadora, que organizava, né, as suas caixas de resistência, as suas sociedades de socorro mútuo, né? Tem diversas associações que até hoje ainda existem, né? Aqui no Rio de Janeiro, né, na zona norte do Rio de Janeiro, existe, né, a Aliança Operária dos Cegos, né? Por exemplo, uma associação de caráter beneficente, né, de apoio à população de baixa visão, ou cega, né, brailista, né, que tem uma origem exatamente nessa ideia do apoio mútuo. Né? Então veja que é uma aliança operária dos cegos, então tem um corte de classe ali presente. Né? Então, quando o Estado, né, via a questão social como uma questão de polícia, né, quando se resolvia, né, a situação da revolta, da pobreza, né, especialmente da população trabalhadora, preta, pobre, periférica no Brasil, né? Era atuando de maneira violenta por parte do Estado, o Estado reprimindo cada vez mais, né? E quem desenvolvia as atividades, né, de apoio mútuo, né, era de fato a classe trabalhadora, que vem desde essa tradição, como eu disse, né, africana, que aqui vai assumir, né, a forma do quilombismo, né, em especial, da organização dos próprios quilombos, e de outras formas de associação da população preta, ainda em cativeiro, né, em vez de daqueles que estavam em liberdade, né, e assim como também os aldeamentos nas áreas de floresta, nas áreas, né, de campo, né, e da própria atuação da mulher trabalhadora, sempre com um cuidado muito grande, né, com esse aspecto, né, da luta das mulheres, né, e o associativismo, como você citou, da população LGBT, né, que sempre foi muito grande porque como um setor, né, extremamente excluído, né, que sofre o sexismo, toda a violência patriarcal, né, criou suas próprias formas, né, de apoio mútuo, de autodefesa, né, que são muito caras, né, para nós, nos ensina muito, né, a luta, né, muito grande, né, da população LGBT, né, e que acabou sendo cooptada. Né? Então, o esforço do Estado burguês é sempre de procurar. São dois elementos. O elemento da repressão, como eu falei para você, né, sempre muito violento, né, prendendo, torturando, executando, desaparecendo. Né? Então, enfim, precisa se esforçar muito, né, para a gente perceber essa realidade até hoje. Né? De um lado, e do outro lado você vai ter os elementos de utilização, né? Que é a partir do afago, entre aspas, né? O canto da sereia, como a gente fala, né? Que é enganar, né? Ah, não, vamos criar aqui uma secretaria, vamos criar aqui um fundo, vamos criar aqui, né, algum tipo de espaço, né? E acaba sendo também um discurso muito fácil, né? Então, de setores oportunistas, né? A ideia uma falsa ideia de empoderamento, né? Como se você fizesse parte do Estado burguês, do parlamento burguês, de uma estrutura completamente racista, completamente patriarcal, completamente burguesa, né? Fosse algum espaço ali para você conseguir implementar, de fato, ações capazes de emancipar a classe trabalhadora, emancipar o povo preto, emancipar o povo periférico, emancipar as mulheres, os povos indígenas ou a população LGBT. Né? Então, isso acaba sendo um discurso, né, que é incorporado por todos os partidos políticos. Né? Você percebe que, por exemplo, Simone Tebet apareceu aí como uma representante, né, da voz das mulheres. Olha que absurdo, né? Quer dizer, uma mulher branca da classe, da elite brasileira, né, aparecendo, se avorar, fazendo um discurso, né, em prol das mulheres, né, como se ela não tivesse realmente vivido, né, toda a opressão das mulheres trabalhadoras, né, e acabam surgindo aí esse tipo de liderança, a própria Michelle Bolsonaro, né, vai ser um outro elemento aí também, né, da fala das mulheres do Brasil, etc. Né, então isso vai acabar
aparecendo esse discurso tipo oportunista de todos os lados, né? Seja da extrema-direita, seja da direita liberal, seja da esquerda oficial, né? Então, a luta ali é que ela é muito grande, né? Você realmente buscar aquelas referências da luta autônoma, né? Se a gente minimamente conhece a história de luta, né, do povo brasileiro, sabe que a luta real sempre foi uma luta autônoma, né? Como foi, né, a luta dos quilombos, como foram as lutas das revoltas indígenas, né, a luta da classe trabalhadora, a luta das mulheres, sempre uma luta de fato autônoma, né, em oposição a esse processo de cooptação, né. Mesmo experiências, né, de outros países são referências para nós, também mostram exatamente essa luta autônoma, né. Os Panteras Negras, por exemplo, nos Estados Unidos, né, para mostrar exatamente como que a luta autônoma e direta é fundamental para construir de fato, né, a emancipação do povo preto, né, no caso do norte-americano, mas eles tinham até uma perspectiva internacionalista, né? Então mostrava esse avanço importante, né? Então esse é um desafio central hoje, né? Você mostrar, né, como que a luta direta, a luta autônoma, né, sem ter amarras do Estado burguês, né, da iniciativa privada, das empresas, é capaz de fato de promover a luta para a emancipação, para a liberdade e para a igualdade na sociedade, né? Então esse é um desafio colocado e a gente vai enfrentar o tempo inteiro, né, os discursos oportunistas e as diversas formas de cooptação. É porque você entrar no parlamento, né, por exemplo, ganhar uma eleição e você começar a abrir, né, um determinado mandato com vários assessores, né, que são do movimento popular, que é do movimento LGBT, que é do movimento negro, que é do movimento indígena, você está cooptando, é dinheiro, né, recursos, sobrevivência. Então isso acaba realmente gerando aí uma situação de redução da luta real, né? Então a gente, no jargão sindical, né, tem o termo pelego, né, que é aquela liderança sindical, né, que ao invés de apontar para a luta direta, para a radicalização da luta, ele vai ser sempre aquele que vai impedir o confronto. Vai sempre dizer, não, calma gente, ainda não é o momento, não é assim, veja, não é que o Estado seja completamente só de opressores, não é totalmente fascista, não é completamente patriarcal, não, existe espaço aqui de diálogo, de negociação, vamos fazer aqui, é necessário a governança, é necessário ter uma coalizão para a governança, etc., né? Então, o tempo inteiro, um discurso, né, que, na verdade, é esse papo de pelego, né, que é você reduzir, de fato, a luta, né, querer buscar aí sempre, como se fazer política fosse a arte da negociação, a arte de colaborar, né, a arte de poder criar o melhor espaço de diálogo. Falando diálogo para quem? Né? Se você continuar um diálogo que existe aí na estrutura de mais de 500 anos, é do colonizador, do escravocrata sobre nós, né? Nos impondo os grilhões, nos impondo a morte, a fome. Então a gente não tem tempo para diálogo, né? O povo não tem tempo para diálogo, né? O povo tem, né, exigência de sobreviver, né? Exigência de ter o seu emprego, sua renda, de ter a sua condição mínima aí de sobrevivência. Então isso tem que ser para ontem, né? Não tem diálogo, é para ontem essas coisas, né? De fato, somente a luta direta é capaz de garantir isso, né? Os movimentos de ocupação e luta por moradia mostram isso, você não pode esperar, né? Essa necessidade de morar, se proteger do sol, se proteger da chuva, né? Se proteger das violências, das mazelas do mundo, é para ontem, né? Então a gente não tem diálogo, não tem que esperar nada, é tudo para ontem, né? Uhum. Aí, voltando para questões pontuais do sindicalismo né, a gente não consegue sair dessas, né? Voltando para a questão do antagonismo de classes, as lutas de classe. Aí, uma das dúvidas foi uma tese para responder aqui. Por falta de tese bem grande concorrência, grandes empresas podem paralisar sua produção, colocar trabalhadores em férias coletivas, demitirem massas. E trabalhadores, quando reivindicam melhores condições de vida, trabalho, organização social, como fazer com os sindicatos atuais? Ele fala não só com a pobre, mas por causa que eles estão ou não sindicalizados ou com relação com esses sindicatos mais pelegos, ou sindicatos oportunistas, ou né, em constante desconfiança com os sindicatos, ou nem sabe da existência, não sabe como, não tem nenhuma politização sobre esse assunto. Então, como fazer, já que tanto a classe capitalista, como alguns costumam falar agora da nova classe emergente, vetorialista, né, do Vale do Silício, que dá as condições de trabalho para a nova classe trabalhadora, né, um novo tipo que
combina, é o aditivo com uma nova precarização mais profunda, né? Era com as empresas como a Amazon, os bancos digitais e, tipo, como fazer agora? Qual as estratégias? O que o sindicalismo revolucionário pode nos dar como resposta? Estratégia e reflexão. Uhum. Sim, fundamental. Bom, o, o elemento, a estratégia central, né, do sindicalismo revolucionário aí não é nada novo, né, algo que vem se desenvolvendo desde o século XIX, né, e que já tinha a experiência, como eu falei, por exemplo, né, da população africana escravizada, da população indígena, né, que é a ação direta, né, que é a sabotagem, que é que são as ocupações. Né? Então, a ação direta, a ação efetiva de luta, né, hoje, ela se torna cada vez mais importante, além da estratégia do internacionalismo, né, o sindicalismo revolucionário, ele já surge internacionalista, né, entendendo que a classe trabalhadora não tem pátria, né, ela é internacional, né, nós somos irmãos e irmãs, né, do trabalhador e trabalhadora da África do Sul, de Angola, de Moçambique, né, dos Estados Unidos, do México, da Argentina, da Colômbia, da Malásia, né, mas não somos irmãos do rico brasileiro, da rica brasileira, né, então a nossa relação é com os oprimidos e com as oprimidas de todo o mundo, né. Então, aí desse aspecto que a gente tem os dois elementos. Primeiro, em relação às atividades, né? Que são tanto de fábrica, setor de serviços, escolas, aqueles que você tem espaços físicos, né, de luta, é a ocupação. Ocupar a fábrica, ocupar a escola, ocupar o mercado, ocupar o sistema de transporte, né, ocupar as áreas e passar essas áreas a serem, né, geridas pela própria classe trabalhadora. Né? Porque quem faz toda a roda se movimentar somos nós, a casa do trabalhador e trabalhadora. Né? Se a gente não fica ali 24 horas ligado, se a gente não acorda todo dia 5 horas da manhã para iniciar as atividades de produtiva, de serviço, de circulação, nada acontece. Então, a nossa estratégia não pode ser apenas fazer uma greve. Uma greve só tem que ter greves de ocupação. Então, a estratégia da ação direta da ocupação tem que ser lá central, tem que ser a base hoje da nossa luta. E ter uma solidariedade internacional, isso é fundamental. Né? Então, se tem trabalhadores sendo demitidos, né, empresas aqui no Brasil, é necessário que essas empresas são multinacionais, os trabalhadores da Argentina, dos Estados Unidos, de Angola, ocupem e também façam protestos nos seus países em frente às sedes dessas empresas em outras partes do mundo. Então, essa solidariedade internacional vai ser fundamental. Né? Agora, o outro aspecto que, né, por exemplo, como você citou, do que alguns chamam assim, de uberização, né? Cada vez mais tipo de trabalho ultra precarizado, retomando ali os elementos mesmo, né, que beiram, né, a total desregulamentação, total vulnerabilidade do trabalhador e trabalhadora, como foi, né, lá no século XIX, né, voltando agora nesse início do século XX, a partir da chamada uberização, que é você pegar um aplicativo, né, baixar no seu celular e começar a entregar mercadorias, né, ou dirigir um carro e fazer ali transporte de pessoas, né, de objetos. Né? E uma empresa multinacional, que é simplesmente um aplicativo, ganhando bilhões e bilhões, e você ali sofrendo com isso. Então, quais são os elementos que você tem que fazer aí? Né? Primeiro que paralisar a atividade, ela funciona, ela dá certo. Né? A gente está vendo que, por exemplo, o break dos apps está funcionando. Junto com isso, você tem o do break dos apps, você pede, por exemplo, a solidariedade daqueles que consomem. Então, você que utiliza, né, o iFood, nesse dia, durante 2 horas, você não vai chamar nada, você não vai usar aquele aplicativo. Então, solidariedade, né, com o trabalhador e trabalhadora, que também de vez que precisa e que usa também esse aplicativo. Então, o break, né, dos aplicativos é isso. Não só não tem a entrega, como também aqueles e aquelas que são consumidores também fazem o mesmo. Isso pode acontecer no mundo inteiro, que são categorias internacionalizadas, tem entregadores no mundo inteiro, tem motoristas de Uber no mundo inteiro, de aplicativos, etc. Né? Então, dentro disso, tem que ter essa articulação dessa forma de solidariedade. Uma outra coisa é você construir suas experiências, suas formas próprias de experiência dentro do associativismo. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, entre os entregadores, tem uma experiência de uma cooperativa de entregadores, que é despatronados. Então, cansados de sofrer com a exploração dos aplicativos, esses trabalhadores e trabalhadoras passaram a organizar uma cooperativa própria. Né? E aí tem uma relação direta, né, com aqueles que precisam daquele serviço, e aí passa
ter uma relação muito mais, né, de apoio mútuo, de solidariedade, né, fugindo bastante aí a forma de precarização. E que tem também outros aplicativos, né, da experiência na Europa, né, nos Estados Unidos também de maneira autônoma. Né? Então aí é uma luta conjugada, né, onde você pega a ação direta como elemento central, a solidariedade, né, contar com a solidariedade de outras frações da classe trabalhadora para aderir, né, ao boicote, aderir à sabotagem a uma determinada empresa, a um determinado aplicativo, o internacionalismo como elemento central, né, e o próprio cooperativismo, né, o apoio mútuo que está, né, na origem, na base, né, de toda a relação fraterna, né, classista que a gente vem desenvolvendo ao longo já lá de mais de 2 séculos de luta e resistência, pelo menos quando se fala de sindicalismo. Quando se fala da luta da classe trabalhadora, aí é muito mais. A gente fala da luta do povo preto, do povo indígena no Brasil, aí já são mais de 500 anos de luta, né, de experiência. Então é esse tipo de perspectiva que a gente tem que ter, né? Saber que o elemento central é a ação direta, né, aspectos da sabotagem, aspectos da solidariedade, do apoio mútuo e do cooperativismo. Se não tiver essa conjugação de lutas, a gente vai sempre ser derrotado, né? E é claro que a partir do momento que a gente começa a ter algumas vitórias, mais gente vai se somar. Então o planejamento da luta, a articulação, a conversa é muito importante. Então estar organizado é um elemento bastante importante. Né? E a gente viu, por exemplo, né, durante a pandemia, né, que exatamente esse setor, né, dos entregadores foi o mais precarizado, né, que acabou se tornando um serviço essencial, né, que os setores de classe média alta, né, que conseguia trabalhar em casa, utilizou amplamente o serviço, né, os serviços de entrega. E quem foi para a luta, foi para a rua, fez luta, paralisou, fez greve na pandemia, foram exatamente os trabalhadores de aplicativo, por exemplo. Então, mostrando que apesar de toda a sua situação de vulnerabilidade e precarização imposta pelo Estado e pelo capital, é possível fazer luta, né? É possível lutar, pressionar para que se tenha vitórias e melhores condições de vida e trabalho para essa categoria, por exemplo, né? Para falar de um setor somente precarizado, aí, que são os trabalhadores aí desse aplicativo, dessas startups, né? Trabalhador aí que se chama ultimamente de uberizado. Alguns autores têm chamado de tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo, é verdade. Está bem próximo. Quando você falou que foi uma forma de retirar de todos os direitos, eu lembrei desse termo, tecnofeudalismo. Aí, verdade. Né, pergunta aí que foi extra, não estava no cronograma, o pessoal perguntar para a diferença de ação direta de infiltração. Aí, isso me remeteu que tanto tem aumentado, né, essa narrativa que iniciou dentro dos partidos de esquerda reformista, pelega e conciliatório desde os anos 70, da narrativa de infiltração, né? Não podemos falar que não existe, né? Existe filtração, a gente pode lembrar do caso como a Brigada Vermelha na Itália, que tinham agentes infiltrados, o que é normal no tipo de organização muito hierarquizada, a facilidade para esse tipo de infiltração. Aí, falar sobre, e também isso me fez lembrar sobre a questão do atentado de falsa bandeira, o false flag, como o plano Cohen, o próprio protocolo do Sábio do Sião, que foi utilizado também contra os socialistas, não só contra os judeus, né? O pessoal fala sempre dos protocolos do Sião, que ele aparece Harry Ford, divulga esse documento antissemita, o Hitler se baseia em parte dele para escrever o Mein Kampf. Então, bastante das teorias de globalização, conspiração mundial fala desses agentes. Então, é sempre a história de um agente infiltrado. Hoje a gente sabe que o P2 existe, né? Que nem toda conspiração é uma conspiração, mas tem muito surgido essa narrativa tanto do agente infiltrado, mas também, né, teve uma questão levantada pelo Partido Imaginário, lá pelo ano 2014 e tudo mais, de que a gente deveria tomar medidas para não ser confundido com fascistas, anarcofascistas, anarcocapitalistas, nazi-balls e tudo mais, porque chegamos ao momento em que houve uma nova forma de guerras entre as correntes políticas, novas formas de luta das correntes políticas. Então temos esses partidos e essas novas ideologias de entrismo, como o dugnismo, o nazi-ball, o próprio anarcocapitalismo, que ficou mais famoso, praticamente um deboche.
e outras variações esdrúxulas, né, ultradireita, além também, né, que a gente já havia discutido, da cooptação, né, mas aí, no caso, eu queria comentar da cooptação da completa mimetização e captura da libido e da energia e da organicidade, da mutualidade da esquerda, das táticas radicais, das formas de comunalização, ocupação, operada, né, pela extrema-direita atualmente, né? Extrema-direita, novas direitas, tanto pelo bolsonarismo, que tem um processo de radicalização, né, que eles fizeram, copiaram bastante a gente, né? Ocupações com formas de reivindicação, passeatas, combinando tudo com bloqueios de ruas, tudo mais. Obviamente, pela magnitude e tudo mais, a gente percebe, e a gente já sabe de antemão, né, que houve influência de patrões, são manifestações com uma forma subterfúgio, né? De certa forma, existe sim uma infiltração, uma cooptação, e esse perigo de tanto da mimetização como da infiltração, mas também um discurso reacionário de negação de pautas e de organização. Tipo, nega-se todo o movimento de um grupo sindical de esquerda e tudo mais, deslegitima para dizer que foi um ataque de. Então, tudo vira um ataque de falsa bandeira. Né? Uhum. Aí, que eu fiz essa pergunta, né? Desenvolver esse fio graças à pergunta da Diane Sete, como se diferencia na prática a ação direta anarquista de baderna infiltrada. Aí, Sim, se puder responder. claro. A infiltração, né, ela é uma tática perversa, né, do Estado burguês desde os seus primórdios, né, assim, as primeiras organizações, né, da classe trabalhadora sofreram com isso, né, com a tanta criminalização, né, falsa denunciação, né, o caso, por exemplo, dos mártires de Chicago, né, da bomba, né, que foi na Praça Highmark, lá nos Estados Unidos, Chicago, né, foi plantado, né, pelas forças de repressão, né, o Benedetto Sacco, o Vanzetti, né, que também eram operários de origem italiana nos Estados Unidos, anarquistas, foram presos, né, falsamente e condenados à morte, né. Então, tanto os mártires de Chicago quanto o Benedetto Sacco e o Vanzetti foram casos mais conhecidos dos Estados Unidos, né, de formas de criminalizar, né, anarquistas e sindicalistas revolucionários, né, que foram condenados à morte, e anos depois, né, os Estados Unidos, o governo norte-americano, reconheceu que foi tudo fraudulento, foram fraudes, né, os julgamentos foram fraudes. Então você tem esse nível, né, de atuação. O próprio FBI, né, o FBI, ele tem uma origem, né, de constituição, né, o Serviço Secreto da Polícia Federal norte-americana, né, tem origem para combater as organizações sindicalistas, anarquistas, né, isso do início do século XX, e depois, né, nos anos 60 e 70, vão fazer as infiltrações também, por exemplo, no Partido dos Panteras Negras. Né? Então isso é bastante conhecido, bastante documentado, né, esse tipo de infiltração, além de outras forças, né, que vão da CIA, né, de outras formas, o Mossad, israelense, né? Então a força do Estado, né, as forças do Estado vão atuar sempre, no caso aqui da ABIN, né, no caso do Brasil, né, Força Nacional, né, em 2013 teve muita infiltração, né, em organizações revolucionárias, né, aqui no Brasil, para fazer criminalização, etc. Né? Então isso vai ser práticas ali do Estado que vão ser bastante utilizadas. Né? E a forma, né, de você lutar contra isso, né, de lutar contra esse tipo de infiltração é realmente um próprio trabalho, né? As organizações têm que ter o trabalho de inteligência, tem que ter o seu setor, né? De sempre buscar averiguar a pessoa, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, né, na FOB, né? A gente é proibido pessoa que vem de origem, né, de qualquer força repressiva do Estado, ligado a partidos, né, eleitorais, tem cargos no Estado burguês, né, então a gente, né, basicamente, contrário a essas entradas, que é uma forma de fazer um filtro
e impedir relativamente essas infiltrações, né? E tem outro tipo de infiltração, que aí, sinceramente, é mais quem quer, né? Quem aceita realmente esse tipo de infiltração, como você citou aí, né? Os Nazibol, né? Aqui, por exemplo, no Brasil agora é o Nova Resistência, né? Que é uma organização fascista, né? Dognista, né? Que está atuando e que se aproxima de vários partidos, né? Oficiais, eleitorais, e esses partidos aceitam de bom grado. O caso do PDT, o caso do PCO, né? Então aceitam porque querem aceitar, né? Porque é muito na cara que eles são infiltrações da extrema-direita, né? E no movimento estudantil é a mesma coisa, né? Então, no movimento estudantil tem, hoje que é chamada União da Juventude Liberal, né, o Liberdade e tal, que também é um setor, né, anarcocapitalista, como você já citou aí, e que todo mundo sabe que eles são liberais, que eles são, né, ultraliberais, que são proto-fascistas, consequentemente, né, e se aceita, se convive, né, várias as correntes, né, burocráticas, né, do interior do movimento estudantil, né, aceitam a presença deles. Agora, né, os setores anarquistas, antifas, né, combativos, revolucionários, como a rede estudantil classista e a rede estudantil classista combativa não aceita, né? Os setores antifas não aceitam e fazem, então, a denúncia, enfrentam e colocam mesmo, expulsam dos espaços, denunciam, né? Utilizam a ação direta para combater, né? Porque é muito na cara, né? Então, só aceita esse tipo de infiltração desses setores, né? Aí da extrema-direita, travestidos de Nova Resistência, de União Liberal, né? De livres, né? Quem quer. Porque realmente é muito na cara nesse caso específico, né? A infiltração mais perversa mesmo é aquela que vem profissional, que vem dos estados, vem do Estado, vem das forças de repressão, das forças de inteligência do Estado, essas aí são as mais perigosas mesmo, que a gente tem mais dificuldade de enfrentar. Em 2013 foi uma avalanche desse tipo de infiltração, né? Que gerou bastante, gerou aqui no Rio de Janeiro vários processos, né? Que foram todos feitos a partir de infiltrados, né? Do Estado em organizações, né, proletárias e de luta, né? E a outra hoje, né, é uma coisa que já, principalmente em 2013, né, foram 10 anos de 2013, né, e a gente era muito criticado, né, a gente defendia a ação direta, né, o enfrentamento, era muito criticado pela esquerda oficial, né, que era o governo, né, que era o governo Dilma, né, o petismo, né, da gente afastar o povo, né? Que a ação direta, o enfrentamento afasta o povo, né? Curiosamente, passado aí alguns anos, a extrema-direita utiliza exatamente o que você falou, né? Táticas de ação direta e atrai cada vez mais gente, né? Então, na verdade, mais uma vez está provado que lutar, né? Enfrentar, mostrar disposição, isso é algo que atrai militantes, atrai massa, né? Então, a extrema-direita acabou crescendo nesse vácuo, enquanto a esquerda oficial infiltrou, né, pelas forças de repressão, infiltrou agentes da inteligência para desestabilizar, para prender, para criminalizar movimentos conservadores, movimentos revolucionários. Os conservadores passaram a fazer essa maquiagem, né, imitar, né, esse mimetismo das práticas de ação direta, né? Agora, diferenciar é muito simples, mas a gente diferencia, né? A nossa ação, né? Quando a gente vê o 8 de janeiro, as imagens, né? As forças repressivas simplesmente abriram, deixaram passar, cumprimentaram, tiraram selfie, né, com as forças repressivas, né? Mas quando a classe trabalhadora está na rua, né, quando é a população periférica, preta, quando é o estudante, quando é, né, o professor, a professora, quando é o trabalhador da construção civil, o trabalhador do campo, o sem teto, o sem terra, o Estado vem e massacra. A força de repressão vem e massacra. A diferença é essa. Se o Estado está massacrando, é o povo organizado com ação direta, resistindo com o enfrentamento. Quando deixa passar, aí, obviamente, é a extrema-direita, né, mancomunada com as forças de repressão, né, porque eles têm exatamente esse poder, né, está entranhados na estrutura de Estado, porque o Estado burguês é o próprio fascismo, né, no caso do Brasil, né? Então, é muito fácil de diferenciar aí, né, quem de fato é de extrema-direita e quem está fazendo uma luta direta revolucionária, né? Além dos princípios da forma de organização, né? Que vai ter algumas diferenças ainda, que eles conseguiram imitar bastante coisa. Aí a Romulo Neta perguntou aqui um negócio que tem a ver com outra pergunta que me mandaram aqui, que é por que é fundamental construir
sindicalismo revolucionário? Por que não atuar em oposições no interior dos sindicatos oficiais? Aí, eu vou adicionar uma pergunta que mandaram aqui, é possível se manter fiel aos princípios do sindicalismo revolucionário e construir uma direção sindical? Quais os riscos e ganhos? E eu vou adicionar mais outra aqui, né, porque eu acho que dá para você responder junto. Da importância de construir sindicatos, associações, movimentos populares, redes e conexões entre organizações e pessoas do interior do Brasil. Eu acho que essas três perguntas se conectam de algum modo. Sim, perfeito. Não, muito bom. A nossa própria origem, como eu falei, né, era a origem das oposições, né, tanto que a FOB, a sigla inicial, significava Fórum de Oposições de Base, Fórum de Oposição pela Base, né? Que tinha, né, como uma das referências, além da luta, né, sindical combativa, né, as próprias oposições, né, a construção da CUT pela base, nesses movimentos que existiram no final dos anos 70, início dos anos 80, né, de 1970, 1980, né, com aquele debate sobre a construção da CUT, né, que desenvolveu, né, se desdobrou na fundação da CUT. Né. Então, a partir dali tinha vários, né, movimentos de oposição, e dentre eles, né, talvez o mais conhecido, o mais notório, era a oposição metalúrgica de São Paulo, né? Então, qual é o debate ali, né? Resumidamente, né? No Brasil você tem as organizações da luta da classe trabalhadora se movendo de maneira autônoma, né, com a luta direta, com o apoio mútuo, né, com o associativismo, com a perspectiva combativa, com as greves gerais, né, com as greves, com as lutas diretas, com a ocupação das fábricas. Né, e aí a ditadura varguista, né, fascista de Getúlio Vargas, né, a partir do final dos anos 30, inicia um processo de cooptação e destruição dessa luta, e tem uma estrutura, né, que o Vargas vai copiar do fascista Mussolini, né, que é a Carta do Lavoro, né, que é a carta da tutela do Estado fascista italiano de Mussolini sobre a classe trabalhadora, o Vargas vai copiar aqui para o Brasil. Né, então é de estrutura de inspiração fascista, né, que o Vargas cria a tutela do Estado sobre os sindicatos no Brasil. Né, e a partir daí tem um processo de cooptação e uma estrutura de Estado, uma estrutura de sindicalismo de Estado, tutelada ao Estado burguês. Né? No final dos anos 70, né, inicia-se um processo de crítica a essa estrutura, né, que vai ter lá com as greves do ABC, de 78, 79, né, que o Lula, né, vai emergir como liderança sindical, né, e vai ter projeção nacional, né, que vai questionar não só melhorias da qualidade salarial dos operários, mas também questionar a ditadura militar e empresarial daquele período. Né? Então, vai fazer uma crítica à estrutura do sindicalismo de Estado, desse Estado, dessa tutela estatal varguista que foi constituída ali, né, desde lá dos anos 30 a 40. Né? Só que eles vão ficar no meio do caminho. Né? Tem até nesse período uma iniciativa, né, pró-COB, né, pró-reconstrução da Confederação Operária Brasileira desse período, uma experiência bastante rica que a gente deveria, inclusive, recuperar, né, para aqui no Brasil, avaliar bastante, né, que foi esse movimento dos anos 80 dos setores combativos, anarquistas, que vão propondo hoje desse debate, né, a reconstrução da COB e do sindicalismo revolucionário do Brasil. Bastante interessante o material que eles conseguiram produzir naquele período, mas não tiveram força para avançar. Então, o que vai acontecer? Né? Aquela crítica inicial que se tinha à estrutura do sindicalismo de Estado, ela vai desaparecer. A CUT vai deixar de fazer essa crítica, né, e vai aceitando, né, a cooptação, a estrutura do sindicalismo de Estado que vai se constituir daí. As oposições, né, que vão, na verdade, manter essa crítica, né, ao sindicalismo de Estado. Tivemos, mais uma vez, uma boa alternativa, uma boa oportunidade de romper com essa estrutura do sindicalismo, que foi a proposta de constituição da Conlutas, como eu falei lá em 2005, 2006. Só que esse processo também não se concretizou, não avançou, né? Os setores ali, os partidos políticos, as correntes políticas em torno, não quiseram realmente romper com essa estrutura de sindicalismo de Estado, e aí hoje a Conluta está se esvaziando, com vários sindicatos nacionais importantes abandonando, né? Hoje a CSP Conlutas, ela está perdendo cada vez mais força. Né? Nós mesmos, né, nós aqui da FOB saímos, deixamos de construir a Conlutas, né, depois a gente percebeu que eles não iam de fato romper com essa estrutura. Então hoje a gente faz um movimento que é da constituição de sindicatos autônomos, né, dos SIGAs, Sindicatos Gerais Autônomos, né, que são completamente por fora da estrutura do sindicalismo de Estado. A gente não atua nesses sindicatos, né,
para disputar as direções desse sindicato de Estado, nada disso, né? A gente atua hoje na construção desses sindicatos autônomos. Nós temos participação em algumas direções sindicais, tentando buscar, né, a aliança classista, né, entre alguns sindicatos que têm uma estrutura um pouco mais horizontal, né, de atuação, para que a gente possa, né, utilizar a solidariedade de classe cada vez maior e reverberar a nossa proposta. Mas essas atuações são pontuais, são de acordo com determinadas condições. Né? Eu hoje, por exemplo, faço parte da direção de um sindicato oficial, que é o Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, né, da Rede Federal de Ensino, né, que é nacionalmente filiado ao Sinasef. Temos outros companheiros que fazem parte da Associação Docente do Cefet, aqui do Rio de Janeiro, né, a ADCefet, que nacionalmente é filiado ao ANDES, que é o Sindicato dos Docentes das Universidades do Brasil. Né? Então, outros companheiros anarquistas atuam, né, por exemplo, no Sindicato de Educação do Rio de Janeiro, o CEP, e assim vai. Né? Mas essas atuações elas são pontuais, elas são apenas vistas como uma tática. É importante que você está presente. Não é nosso objetivo, né? Ganhar essas direções e achar que o Sindicop vai se filiar à FOB, ou antes vai se filiar à FOB, ou não sei. Não, a gente sabe que não vai acontecer, porque no passado recente mostrou que eles não têm esse interesse a manter realmente a estrutura do sindicalismo de Estado. Então a nossa atuação ali é um braço tático, que a gente tem uma participação de construir, de colocar que existem outras formas de organização no sindicato, que é possível avançar na luta junto com esses companheiros e companheiras que ainda estão presos ao sindicalismo de Estado, né? Mas, por outro lado, a gente mantém a nossa relação com o papel central estratégico, que é a constituição do sindicato, dos sindicatos autônomos. Né? E alguns trabalhos dentro do classismo é possível construir juntos. Né? Nós, por exemplo, né, o Sindicato Geral Autônomo aqui do Rio de Janeiro, junto com o Sindiscop e junto com a DCFET, a gente constrói um núcleo de apoio jurídico popular chamado Esperança e Benjamin, Esperança Garcia e Benjamin Mota, que tem como objetivo garantir apoio jurídico para os trabalhadores e trabalhadoras mais precarizados, dos sindicatos, né, cartoriais, os sindicatos que abandonam completamente os trabalhadores terceirizados da limpeza, da portaria, né, os entregadores, garçons, né, os trabalhadores do comércio, que não tem nenhuma espaço aí de algum tipo de atendimento jurídico, e seus sindicatos viram completamente as costas, né, para essa categoria. Então a gente conseguiu, nesses sindicatos que têm alguma horizontalidade, que apesar de serem sindicatos oficiais, que têm algum espaço ainda de atuação, fazer um trabalho conjunto. Né, que aí é ampliar a própria consciência classista, né, desses espaços do sindicalismo oficial. Mas eles têm um limite muito grande, que é essas estruturas, que é o corporativismo, né, que acabam se fechando para uma luta mais ampla. Mas a gente continua tendo essa participação tática, né, pontual, mas o centro da nossa luta é a construção dos sindicatos gerais autônomos, né, porque eles apontam exatamente para a destruição da estrutura sindical, né, de Estado no Brasil. Se essa estrutura do sindicalismo de Estado no Brasil não for destruída, a gente não vai avançar na luta sindical. Ela tem que ser destruída, ela tem que ser, né, completamente superada pela organização autônoma da classe trabalhadora. Aí, né, eu voltando aqui, né, porque houve algumas perguntas e uma delas, né, remete a uma história que a minha mãe me contou sobre a relação dela com o sindicato, que quando que foi reclamado também alguns comentários, né, com esses sindicatos, de que quando que deixam os trabalhadores desamparados, né, que não dão apoio para quando o empregador demite e tudo mais. Que minha mãe teve uma experiência desse tipo, que ela passou a não confiar mais em sindicatos por causa que quando eles colocavam eles lá para a bolsa de canhão, quando eles ganhavam uma eleição para a chapa do partido e tudo mais, esquecer as pessoas, não ajudava, e aconteceu isso numa experiência dela. E uma das perguntas que mandaram foi: ainda tem confiança da parte do proletariado ao que você como tem sido a atuação do sindicato nos movimentos sociais? Ainda tem confiança da parte do proletariado? Ao que você atribui essa desconfiança? Essa desconfiança é histórica, né? Então, é uma desconfiança histórica da classe trabalhadora nas organizações de tipo sindicais, né? Porque quando o Vargas ele vai estabelecer essa estrutura, né? Copiando lá a estrutura Opa. Rapidão, que a live vai ser encerrada em 20 segundos, aí eu vou encerrar e a gente volta de novo com a mesma pergunta. Bom, tá ótimo.
Pode ser. Obrigado. Combinado. Ok.